Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui juntos novamente para continuar a nossa conversa sobre representações religiosas na arte. Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu na semana passada? Na semana passada, nós vimos algumas formas de representação dessa religiosidade na música. Então, nós vimos música religiosa, música secular e a música secular com elementos religiosos. Lembra disso? Para a gente colocar assim a sua memória para funcionar, eu trouxe um vídeo para vocês assistirem. Vamos assistir juntos? Então senta aí e presta atenção nesse vídeo que eu preparei para você. Os
E aí, gostaram do vídeo? Então, eu quero agradecer aí, porque essa produção, ela dependeu de muitas pessoas. Então, eu quero agradecer a mãe Lilian, lá do terreiro Vovó Benta, que cedeu ali aquela segunda parte do vídeo pra gente. Quero agradecer o Luiz Paulo e a Nanda, que gravaram uma música do cantor cristão para eu apresentar para vocês. E o pessoal da ISKCON, que é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que tem o Templo Hare Krishna aqui em Curitiba, que são as pessoas que produziram aí esses 3 vídeos que eu juntei para a gente assistir. Nesse vídeo, nós conseguimos ver algumas formas de música religiosa. Então, como que ela se apresenta e como que a gente identifica? Nós vimos aí uma música cristã, o Luiz Paulo e a Nanda são da Igreja Batista, eles cantaram essa música do cantor cristão para a gente conhecer. Nós vimos uma música de Umbanda, que é aquela música, lembra que nós falamos que o nome da música é ponto, que as pessoas chamam ela de ponto quando tocam no terreiro? E por fim, uma música que é um mantra, então, dos devotos do Templo Hare Krishna, que era ali um momento que eles estavam abrindo o espaço ali para as orações e para entoar outros mantras também. Então eu quero agradecer essas 3 equipes aí que trabalharam para a gente conseguir ver esse vídeo aí de quase 6 minutinhos. E só para não esquecer, pega lá o seu material, seu caderno, e hoje pega também uma régua e uma folha sulfite, que são os materiais que a gente vai usar para a nossa aula de hoje. Então eu espero você separar o seu material. Pega lá! Então, só antes da gente começar, lembra da nossa tarefa? A nossa tarefa da semana passada era ver aquela música que nós tínhamos anotado na semana anterior, se ela era uma música religiosa ou uma música secular. Eu tenho certeza que você conseguiu identificar bem direitinho aí a sua música. E na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre literatura. Esse é um dos meus assuntos preferidos, eu gosto muito de literatura. Inclusive, eu já estudei bastante literatura infanto-juvenil numa pós-graduação. Então, é um tema que eu gosto muito de falar. E para a gente perceber essa relação da religiosidade com a literatura, nós vamos ver também a mesma diferença que nós vimos lá na primeira aula sobre arte, que nós vimos também na aula sobre música, nós vamos ver hoje que é essa diferença entre o secular e o religioso. Então, para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho de literatura secular. Lembra que nós já falamos sobre o que significa a palavra secular? Secular é aquilo que não é religioso, que não tem relação direta com a religiosidade, que não é produzido com fins religiosos. Então, na literatura secular, nós temos uma imensidão de produções. Eu acredito ser quase que incalculável para a gente poder saber quantos livros já foram produzidos no mundo de literatura secular. E na literatura infantil, nós temos alguns que são considerados clássicos, então, da literatura infantil. Eu trouxe ali alguns para a gente ver que eu imagino que você já deve ter visto na sua escola. Alguns, inclusive, já viraram até filme, como é o caso do Meu Pé de Laranja Lima e O Menino Maluquinho, que são 2 livros super importantes que já foram escritos há algum tempo e já viraram até filme. Então ali nós temos A Bolsa Amarela, O Meu Pé de Laranja Lima,
Marcelo Marmelo Martelo, A História dos Pingos e o Menino Maluquinho. Esses 5 livros são de literatura secular, da literatura infantil. Eles não têm relação com a religiosidade, não foram produzidos para contar uma história religiosa ou para passar um ensinamento religioso. A função deles é bem diferente. São peças artísticas de literatura. Esse dos Pingos eu me lembro de ter lido quando eu era pequenininha lá na escola. Estava no 1º, 2º ano quando eu li esse livro. Então é um livro bastante importante aí da história da literatura infantil brasileira. E esses 5, então, são alguns exemplos dessa literatura. Com certeza você vai encontrar uma infinidade de livros de literatura infantil secular nos faróis do saber, nas bibliotecas das escolas, na biblioteca pública. E para quem compra livros, a gente encontra em qualquer livraria, encontra na internet, são livros de bem fácil acesso. E dentro da literatura infantil, a gente também tem literatura religiosa, que eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Eu não consegui trazer muitos exemplos porque ocupar um tempo muito grande da aula, mas eu trouxe alguns exemplos de literatura infantil produzida com fins religiosos para a gente conhecer. Então o primeiro que eu quero mostrar para vocês é esse, Conhecendo os Orixás de Exu a Oxalá. É um exemplo de literatura infantil escrita pensando na religiosidade. Então esse livro ele vai contar a história de vários orixás, como eles surgiram, de onde eles vieram, qual a força da natureza que é regida por eles. Então nós temos nesse livro vários orixás. Eu vou ler um pedacinho dele para vocês. Eu trouxe ele aqui, ó. Eu vou ler para vocês a história de um orixá que está aqui na página 32, que é a Iemanjá, que é um dos orixás mais conhecidos, por isso que eu escolhi esse para ler. Então esse livro conta assim: essa é Iemanjá, a grande mãe que cuida de todos nós, seres humanos e orixás. Ela é a deusa do mar e da maternidade. Iemanjá nos ensina que respeitar as opiniões alheias não quer dizer concordar com elas, e também nos ensina a perdoar. Suas roupas são azuis como o céu ou verdes, bem claras e brancas, como as águas e a espuma das ondas do mar. Em suas mãos, ela segura um ABB como Oxum, mas o dela é feito em prata e tem o formato de peixes. Iemanjá dança movimentando suas mãos, como se carregasse água para banhar o mundo inteiro e levar embora todas as maldades. Você já viu como as ondas vão e vêm na beira da praia? Assim é a dança de Iemanjá. Ela gosta de comer carne de ovelha, de pata e de peixe, além de arroz e também canjica temperada com camarão. O Ebo-Iá, seu prato predileto. O dia de Iemanjá é o sábado, e nós cumprimentamos dizendo Odoiá, que significa Salve a Mãe das Águas. Então, esse é um livro de literatura religiosa, de Umbanda, de Candomblé, que conta as histórias dos orixás. Um outro exemplo de literatura religiosa que eu trouxe para vocês, ele não conta exatamente as histórias dos mitos da religião. É a história em quadrinhos do Esmilinguido. Com certeza você já viu essa formiguinha em algum lugar. Aqui em Curitiba a gente encontra desenhos do Esmilinguido e dos seus amigos em muros, em camisetas, em marcadores de livro, em vários lugares. E eles têm também uma produção que é a história em quadrinho, que também é um tipo de literatura. E ele tem, então, histórias que vão falar sobre a crença religiosa cristã. Ele não conta exatamente os textos religiosos da Bíblia, mas são histórias construídas para passar ensinamentos da religião cristã. Então, a gente também pode dizer que essas histórias em quadrinho do Esmilinguido são também uma literatura religiosa, porque é uma literatura que tem a função de passar os ensinamentos dessa religião. Um outro exemplo que eu trouxe para mostrar para vocês é O Amigo Mais Querido.
Esse livro é bem difícil de achar. Eu mesmo procurei para comprar e não encontrei em nenhuma livraria. É um livro bem antigo. É um livro que os devotos Hare Krishna escreveram para contar a história de Krishna para as crianças. Por isso ele se chama O Amigo Mais Querido. Então, ele conta algumas histórias da vida do Krishna para que as crianças também conheçam esse Deus e também possam participar desses momentos da comunidade religiosa. E o último livro que eu trouxe de exemplo para vocês é esse aqui, Urutopiag. É um livro que conta a religião dos pajés e dos espíritos da selva. Lembra que nós já falamos que os indígenas não registram as suas histórias religiosas em um livro sagrado, como os cristãos, como os judeus? Os indígenas e os afro-brasileiros, as religiões de matriz indígena e afro-brasileira, elas não têm esse hábito de ter um livro sagrado. Mas o Yaguaré Yaman contou as histórias religiosas de alguns povos indígenas nesse livro. Então, a gente também pode considerar que essa literatura que ele traz nesse livro para a gente é uma literatura religiosa, porque é com a intenção de passar, então, essa religiosidade, esses textos sagrados que são de tradição oral, para que nós possamos conhecer, para que a gente tenha acesso a essa literatura. Então, são 4 exemplos de literatura religiosa. São textos escritos a partir dos mitos, a partir do livro sagrado, das histórias religiosas, ou escritos para passar ensinamentos dessas religiões para as pessoas. Então nós vimos o livro dos orixás, que é de Umbanda e Candomblé, nós vimos a HQ do Esmilinguido, que é de matriz religiosa ocidental, representando o cristianismo, nós vimos o livro Hare Krishna, Um Amigo Mais Querido, que é de matriz oriental, e o livro Urutopiag, que é de matriz indígena. 4 exemplos de literatura religiosa. Mas, assim como na música, nós também temos literatura secular com elementos da religiosidade, que é o caso desse livro escrito pelo Luiz Antônio, chamado Uma Princesa Nada Boba. Esse livro, ele conta a história de uma menina que está muito preocupada com o nome dela. O nome dela é de origem africana e ela acha que não pode ser nome de princesa, porque ela estava acostumada com as princesas daqueles livros antigos, que eram todas muito branquinhas, todas com nomes europeus, e ela está preocupada porque ela não pode, então, ser uma princesa por causa do nome, por causa da cor da pele. E aí, ela tem uma experiência muito bacana, onde ela conhece princesas africanas. E entre essas princesas africanas aparece então Oxum, que é uma das orixás da Umbanda e do Candomblé. Por isso, a gente pode considerar que esse livro, Uma Princesa Nada Boba, ele é um livro secular com elementos da religiosidade afro-brasileira. Um outro livro que também tem isso é o livro A Busca de Esmeraldo. A Busca de Esmeraldo é um livro do Ilan Breman. Esse livro conta a história de um menino que morava no Nordeste e ele passava fome, passava sede. Então ele resolve procurar a resposta para a sua pergunta. Por que Deus deixa ele sofrer desse jeito? E ele tem aí uma viagem, passando por alguns lugares sagrados, ele conversa com alguns animais, ele conversa até com o diabo durante essa viagem dele. É um livro secular, porque ele conta a história de um menino e ele não tem uma função de passar um ensinamento religioso. Mas, como a religiosidade cristã faz parte muito forte do cotidiano das pessoas que moram naquela região que tem a seca e tudo mais, o Ilan Breman traz esses elementos da religiosidade para dentro dessa história do Esmeraldo, que é quando o Esmeraldo vai procurar Deus, ele procura na igreja, depois ele procura
no caminho, ele procura conversando com alguns animais. Então, essa busca do Esmeraldo, ela é uma história da arte popular daquela região do Brasil, mas ela traz vários elementos da religiosidade, como a gente viu lá na nossa primeira aula sobre arte. Depois nós temos esse livro, Mulan. Provavelmente você conhece o desenho animado ou o filme da Mulan, mas existe também o livro que conta a história da Mulan. Esse livro, ele é um livro que conta a saga dessa moça que se veste de homem para ir lutar na guerra no lugar do pai dela. Ele não tem relação com a religiosidade, ele vai falar muito das relações familiares, das relações de gênero, por ela ser mulher e querer ir para o exército e tudo mais, mas em alguns momentos, tanto do livro quanto do filme, do desenho animado, você pode perceber a relação dela com o culto aos ancestrais, com essa procura pelas orientações dos espíritos dos seus ancestrais, mostrando também essa relação da religiosidade. E por fim, eu trouxe aqui para vocês também A Pescaria do Curumim, outros poemas indígenas, que é esse livro aqui. Ele não tem uma relação direta com a religiosidade como o livro do Yaguaré Yamã. Ele não conta os mitos religiosos indígenas, as histórias religiosas indígenas. Mas como os indígenas têm essa relação forte com a natureza e a espiritualidade deles se manifesta na natureza, esse livro traz vários poemas, que é uma outra forma de literatura também, que vão falar dessa relação. Portanto, tem relação também com a religiosidade. Então, nós vimos 4 livros de literatura secular que mostram a relação com a religiosidade desses povos. Nós temos A Princesa Nada Boba, que faz a relação entre o dia a dia da menina que está procurando ser uma princesa com a religião de matriz africana. Nós vimos A Busca do Esmeraldo, que faz a relação do cotidiano do povo nordestino com o cristianismo da matriz ocidental. Nós vimos a Mulan, que faz essa relação entre a história da menina que vai se entregar para o exército no lugar do pai, fazendo a relação com a religiosidade de matriz oriental. E, por fim, o livro A Pescaria do Curumim, que faz essa relação da religiosidade indígena com o dia a dia dos povos indígenas. Bastante coisa, né? A literatura tem uma imensidão de coisas para a gente conhecer e para a gente discutir. Mas, como a nossa aula é curtinha, nós vimos 4 exemplos de literatura religiosa e 4 exemplos de literatura secular com elementos da religiosidade. E agora, você vai lá pegar o seu material. Lembra que eu falei no comecinho da aula que a gente ia usar uma folha, uma régua, um lápis e uma borracha? Então, separa esse material para a gente pensar na nossa atividade de hoje. Eu espero um pouquinho para ter certeza de que você separou tudo. Vamos lá?
Então, já que nós estávamos falando sobre literatura, a nossa atividade de hoje é criar uma história em quadrinhos. E eu vou passar para você agora o passo a passo de como que a gente cria uma história em quadrinho. Você não precisa anotar isso, eu só vou mostrar para você todos os passos que você tem que seguir. Então presta bastante atenção para você conseguir produzir uma história em quadrinho bem legal. O primeiro passo é imaginar e criar a história. Então, ela vai ser composta aqui por 4 quadrinhos. A história em quadrinho, ela pode ter vários tamanhos. Nós temos vários tipos de história em quadrinho. Mas aqui a gente vai usar 4 quadrinhos para contar essa história. Então, a gente vai ter o início da história no primeiro quadrinho, 2 quadrinhos para contar o meio dessa história e 1 para o final da história. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu comecei, porque eu fiz uma para mostrar de exemplo. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês a foto do meu caderno, vocês não liguem, a letra da prof, que não é das melhores, e eu fiz ali rapidinho só para mostrar, então ela não tá assim muito bonita. Então, olha lá. Primeiro, eu pensei na história que eu quero contar. Eu escrevi uma história sobre esse processo de gravar as aulas para vocês, então a história que eu escrevi é assim: as videoaulas de ensino religioso. A professora Karen estava muito feliz. Ela ia encontrar as professoras de ensino religioso de toda a cidade, em um curso bem legal. Mas o telefone tocou. Era da Secretaria da Educação. O coronavírus chegou e não era mais possível fazer o curso. As aulas agora seriam pela TV ou pelo computador. Ela precisou aprender a usar ferramentas, então estudou, trabalhou muito e hoje está aqui gravando mais uma aula para vocês. Uma história bem simplesinha, que é só para a gente ter uma ideia de como vai ficar o quadrinho. Então esse é o primeiro passo, você escrever a sua história, o que você quer colocar nos seus quadrinhos. O segundo passo é a escrita dos diálogos. Então, lembra que na história em quadrinho, você já deve ter visto alguma, os diálogos ficam dentro de balões. Então precisam ser frases mais curtas para caber quando a gente vai escrever dentro desse balão. Então, esses diálogos têm que ser curtinhos. Eu vou mostrar para você agora 3 tipos de balão que nós usamos nas histórias em quadrinhos. Combinado? O balão de conversa, o balão de pensamento, que é esse que parece uma nuvenzinha, e o balão de grito ou de som alto. Então são esses 3 modelinhos que você pode usar na sua história em quadrinho. Existem vários outros. Dentro do universo das HQs a gente tem bastante formas de expressar esses diálogos, esses sons. Mas a gente vai usar aqui esses 3 modelinhos, combinado? Então, são 3 modelos de balão que você pode usar. Ah, e você também pode colocar a fala do narrador. Então, se você quer colocar uma frase que não é ninguém que está desenhado ali que está falando, que é o narrador contando, você pode fazer esse quadrinho em cima ou embaixo, que é onde temos a fala do narrador. Então, ali, por exemplo, eu coloquei para você ver, ó, numa aula de ensino religioso, que seria o que o narrador falaria no início desse quadrinho. O terceiro passo, que é bem importante, a pontuação. Por quê? Quando a gente escreve o que alguém está falando, a pessoa que vai ler tem que saber se essa pessoa estava fazendo uma pergunta, se ela estava explicando alguma coisa. Por isso, a gente precisa pensar nessa pontuação. Então, eu trouxe para você um exemplo de alguns pontos que nós podemos usar. O ponto final, por exemplo, ali a frase, o pássaro fugiu. É uma afirmação, então ele põe um ponto final. O ponto de exclamação, quando eu vou falar ali para minha amiga, que vestido lindo! É uma exclamação. Se eu leio uma frase com esse pontinho no final, eu já sei que a pessoa estava muito admirada quando ela viu aquilo. O outro é o ponto de interrogação. Esse é importante para a gente saber se é uma pergunta. Ali o bonequinho está perguntando, onde?
Porque se eu coloco um outro ponto ou não coloco ponto nenhum, eu não sei se o personagem estava perguntando ou não, ou o que ele queria dizer com aquela frase. O outro é a vírgula. A vírgula é bem importante também. Então, olha, ó, o gato correu, subiu no telhado e miou. Então, é importante colocar a vírgula para a gente ter essa pausa na leitura. E, por fim, as reticências. As reticências a gente usa bastante nos quadrinhos, que é quando uma frase não terminou, ou quando você quer introduzir ali, como aquele quadrinho que eu mostrei para vocês com a fala do narrador. Então, numa aula de ensino religioso, as reticências ali indicam que tinha uma continuação naquele pensamento, certo? Então, esse é o terceiro passo, pensar bastante na pontuação. O primeiro é criar a história, o segundo, pensar nos diálogos que vão dentro dos balões, e o terceiro, na pontuação desses diálogos. O quarto passo é uma coisa que a gente chama de onomatopeia. Provavelmente você já aprendeu isso em língua portuguesa. É um recurso que ele imita os sons. Pode ser de objetos, de pessoas, de animais, de máquinas. Quer ver alguns exemplos? Então a gente tem aqui, ó, alguns exemplos. Por exemplo, ali, ops, quando alguém escorregou, aconteceu alguma coisa ali meio distraída, ou quando quebra alguma coisa, que a gente escreve ali o crash, que é esse som da coisa quebrando. Então, as onomatopeias também são importantes. E o quinto e último passo são as imagens, né? As histórias em quadrinhos têm bastante ilustração, bastante desenho. Então, você precisa pensar que essas imagens têm que caber dentro do quadrinho também, e junto com o balão e junto com as onomatopeias. Então, vai ser bem pensado esse quadrinho aí. Então, são 5 passos. O primeiro passo, criar a história. O segundo passo, pensar nos diálogos. O terceiro passo, pensar na pontuação. O quarto passo, nas onomatopeias. E o quinto passo, nas imagens que vão compor esse desenho. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que foi o processo, né, de transformar aquela minha história em quadrinhos. Combinado? Então, eu pensei nos balões e o que eu ia escrever dentro de cada um deles. Depois, eu fiz as ilustrações e ficou assim. Eu fiz as ilustrações no computador, eu confesso. Então, ali o primeiro quadrinho é de um narrador falando. A professora Karen adorava dar cursos e encontrar com os outros professores. Então, tem ali um desenho meu dando o curso para as professoras. O segundo quadrinho foi quando eu recebi a ligação de que eu não ia mais poder dar o curso. Então ali o meu bonequinho tá triste, ó, dá para ver até que o coraçãozinho dela caiu no chão. Ela ficou tão triste porque ela não ia mais encontrar com as professoras. Aí, a única saída é estudar e trabalhar duro. Não podemos deixar os estudantes e os professores na mão. Então tá ali a minha bonequinha no meio de um monte de livros, estudando bastante. E no final, tem ali eu contando para vocês que chegamos na nossa 10ª videoaula e vamos continuar a pesquisar para preparar aulas mais legais para vocês. Então ali é uma figura minha aqui no estúdio gravando uma das aulas de ensino religioso. E não esqueça que lá no finalzinho tem que ter o quadradinho escrito que a história acabou. Na folha, a minha história ficou disposta assim. Ficou um quadrinho grande, 2 pequenos e mais um grande. Você pode dividir a sua folha assim ou dividir ela em 4 com a régua, como você achar melhor de acordo com a história que você escreveu aí na sua casa. A sua tarefa dessa semana é então criar uma HQ que conte uma história religiosa ou que tenha relação com a religiosidade. Então, essa última frase você pode copiar no seu caderno, na sua folha, para você lembrar qual é a sua tarefa dessa semana. Eu vou dar um tempinho para você copiar e aí a gente volta para a gente se despedir, combinado?
Então, a sua tarefa dessa semana é fazer essa história em quadrinhos, contando uma história religiosa ou que tenha relação com a religiosidade, como as que a gente viu aí durante a nossa aula. E assim, eu fiquei com muita vontade de conhecer as histórias de vocês. Então, quem tem como,
pode pedir para o papai, para a mamãe ou para o adulto que mora com você mandar uma foto para sua escola por e-mail ou para sua professora, que elas mandam para mim, combinado? Então eu vou adorar receber uma foto da história em quadrinho de vocês, porque eu quero conhecer aí as histórias que vocês têm para contar. Então, durante essa semana, você pensa aí na sua história, faz a sua história em quadrinho com bastante carinho, seguindo os 5 passos que a gente pensou, que é criar a história, pensar nos diálogos, pensar na pontuação, pensar nas onomatopeias, se tiver alguma para colocar na sua história, e pensar nas imagens. Então, uma história aí de 4 quadrinhos, combinado? Pensa numa história bem legal para contar. E a gente termina a nossa aula aqui, a gente encerra a nossa aula com aquele nosso vídeo de despedida. Nos encontramos na semana que vem para mais uma aula de ensino religioso. Então, fiquem bem e até semana que vem.